Torcedor vascaíno, fala minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco. Hoje nem é notícias, hoje é análise do jogo horroroso que o Vasco fez contra a equipe do Vila Nova. Eu vou trazer aqui alguns mapas para ilustrar isso, números, vamos falar aí sobre esse jogo, por que o Vasco foi tão mal, as improvisações do Zé Ricardo, como o Zé Ricardo tem feito um péssimo trabalho no Vasco, mesmo com 20 dias para trabalhar, não conseguiu evoluir essa equipe. A gente vai falar também sobre a parte física. É bom se destacar que alguns jogadores tiveram cãibras depois de o tempo que a gente está na temporada. O Vasco teve 20 dias para treinar, teve jogadores com cãibras, enfim. A gente vai falar muito sobre isso a partir de agora nesse vídeo. Vai subir a vinheta, depois da vinheta você vai ver a análise aí completa sobre esse empate do Vasco contra o Vila Nova. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Estamos iniciando o nosso vídeo, estamos entrando no ar, vamos falar de Vasco e Vila Nova, vamos falar aí dos erros do Zé Ricardo, o que esperar das próximas rodadas, enfim. Vamos falar muito disso, mas antes mandar aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixe seu comentário no nosso canal. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Já somos 5.100 pessoas aí, graças a vocês, muito obrigado. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, criador, apresentador desse canal. Aqui a gente tem muita informação, a gente traz análises como hoje, a gente traz as informações do Vasco comentando, obviamente. Enfim, aqui é o lugar para você, torcedor vascaíno, ficar por dentro de tudo que envolve o Vasco da Gama e será um prazer enorme tê-lo como nosso inscrito. E obviamente vamos falar sobre esse empate do Vasco. 1-1, Vasco e a equipe do Vila Nova, Nenê saindo pistola, que inclusive eu não concordo, com a sua opinião aqui embaixo, eu não concordo. Pode estar jogando mal, pode estar jogando bem, o técnico pode ser ruim, o que for. Tem que respeitar a decisão do técnico. O Nenê ontem teve uma atitude de... Tenho todo o respeito, gosto do Nenê, mas ontem teve uma atitude de menino birrento. Não pode um capitão da equipe, um cara que tem, querendo ou não, uma liderança dentro do grupo, sair daquela forma. Tem que sair, estava mal, não tinha fazendo nada no jogo, tinha que sair. E aquele comportamento do Nenê mostra muito que o Zé Ricardo vai ter muito trabalho. E a gente tem alguns relatos de bastidores que o próprio Zé Ricardo, ele mesmo falou na sua entrevista coletiva que não conversou com o Nenê. Após a saída da entrevista coletiva, alguns colegas viram, o próprio Rafael Zarco deu esse depoimento no GE, que o Nenê passou pelo Zé Ricardo, o Zé Ricardo passou pelo Nenê, nem sequer cruzaram olhares, nem se cumprimentaram. É uma vergonha tamanha. O Vasco é maior do que qualquer um. Então, a gente deixa esse recado aqui para o Nenê. Tem que respeitar. Independente se o Zé Ricardo é bom ou ruim, se está fazendo trabalho, tem que se respeitar o técnico. Tem que se respeitar o técnico. E falando sobre o jogo, o Zé Ricardo errou muito. Primeiro erro. A expectativa era que Figueiredo jogasse. Figueiredo fez um bom jogo no clássico contra o Flamengo, tanto quando entrou no segundo tempo lá no primeiro jogo. No segundo jogo foi muito bem jogando como titular. E aí o Nazário joga. O Nazário muito perdido dentro de campo. O Zé Ricardo botou uma função diferente, botou ele para cobrir o meio no lugar do Nenê e fazer a ponta. Isso não ia dar certo. A mesma coisa com o Gabriel Peck, cobrindo o meio quando o Nenê não descia e fazendo a ponta. Isso não ia dar certo. O Vasco por muitas vezes ficava em inferioridade numérica por causa dessa falta de compactação. Outra coisa que a gente pode aqui falar sobre isso. O Zé Gabriel juntamente com o Yuri. O Yuri é um grande jogador. O Zé Gabriel ontem tentava acelerar o tempo todo o jogo e conseguia errar os passes. Isso porque ele estava no espaço de campo que não é o dele. O Yuri como segundo volante, sendo que o Yuri é o maior roubador de bola jogando como primeiro volante. Então, os erros começam por aí. Aí agora você vai ver os números e a mapa de calor fornecido pelo SofaScore. Quando você está vendo aí, o Vasco concentrou seu jogo pelo lado esquerdo, pelo meio de campo esquerdo. Quando você está vendo aí essa faixa amarela. Mas o campo de ataque do Vasco foi praticamente inoperante. O Vasco praticamente não trabalhou no seu campo de ataque. Isso a gente vê pela falta de jogadas trabalhadas. O Vasco não trabalha jogadas. O Vasco não faz triangulações. No único momento que o Vasco fez, o Vasco levou perigo. E isso é treinamento. O Vasco, por muitas vezes, tentando esticar uma bola esticada tanto para o Everton do outro lado, o Nazário, quanto também para o Gabriel Peck para correr atrás da bola. Isso não pode acontecer. Esse estilo de jogo do Vasco, ele não está funcionando desde o Campeonato Carioca. A gente sabe que o Vasco pode jogar mais. Apesar de ser um elenco limitado, pode jogar mais. Mas o Zé Ricardo passou 20 dias e continuou com as mesmas ideias. Ah, Léo, mas os reforços não jogaram. Mas o meu medo é que os reforços façam como foi com o Lucas Oliveira.
O Lucas Oliveira entrou no jogo como lateral. Ele não é lateral, ele é um ponta. Treinou como ponta, treinou como meio-campo nas últimas semanas e entra como lateral. Tendo o Léo Matos no banco, que a gente sabe que não é um primor, mas o cara pelo menos está lá. O Yuri jogando como lateral é outro desperdício. Mostra que o trabalho do Zé Ricardo é cheio de improvisações. Passaram-se 20 dias e nada mudou. O time não consegue criar jogadas, o time não consegue. Isso a gente vai ver pelos números. O Vasco fez 12 finalizações contra 17 da equipe do Vila Nova. Foram 4 chutes no gol, 2 grandes chances criadas, foram 398 passes certos dos 465 tentados e 135 perdas de bola, 8 desarmes. Se vocês terem uma ideia, em desarmes, percas de bola, em desarmes, em passes, em grandes chances, em chutes ao gol, o Vasco perdeu todos do Vila Nova, que teve menos posse de bola, mas foi mais agressivo. Então isso mostra que há um erro no trabalho. E o trabalho não está funcionando. E aí eu digo, para que o Vasco passou 20 dias, 28 dias treinando? Se não funcionou. Outra coisa também que eu venho aqui falar sobre para vocês é sobre a questão física. A gente viu aí o Anderson Conceição, o próprio Gabriel Peck sentindo. O Zé Gabriel, por algumas vezes, sentiu também, baixou um pouquinho, arriou um pouquinho o seu meião. O time que já jogou de janeiro a praticamente março, chega em abril para começar o Campeonato Brasileiro, está sentindo cãibras. Então a preparação física desse time não foi feita da forma correta. Então são coisas que a gente começa a olhar e minar o trabalho do Zé Ricardo. Eu sempre defendi aqui dar o tempo para trabalhar, mas 20 dias e a gente tem um deserto de ideias. O time nem sequer muda, a forma de jogar é a mesma, o tempo todo tentando ligação direta, a falta de criatividade no meio de campo, a insistência com Nenê e Raniel. Não por ser jogadores ruins, mas porque da forma que o Vasco quer jogar, não tem como jogar com 2 jogadores tão pesados lá na frente. Então, na minha opinião, vai ter que mudar muito, senão não vai conseguir uma vaga para subir para a Série A. Isso é nítido e notório. Vai ter que começar a trabalhar de forma correta. A gente viu outros times ontem, o Bahia, por exemplo, não fazendo improvisações, trouxe reforços, colocou os caras para jogar na posição deles e conseguiu uma vitória. E a gente precisa, nesse momento, de consistência de trabalho. Precisamos que os jogadores que sejam contratados joguem na sua posição. Nazário é meia, o próprio Palácios é meia, o Eric tem que jogar na ponta esquerda, o lateral direito tem que ser o lateral direito, o Yuri tem que ser primeiro volante. Tem que parar com essas improvisações. Isso muito mostra o que acontece porque o Vasco não dá certo do meio para frente. Muitas improvisações. Vamos deixar aí um pouquinho a defesa. Apesar do gol por um posicionamento incorreto no gol ali, a defesa hoje é o que mais se salva nesse time. Com o Thiago Rodrigues, com o próprio Anderson Conceição, com o Quinteiro, é o setor que se salva. Mas do meio para frente, o Vasco não consegue criar. Se o Vasco não consegue criar, o Vasco dá a bola todo tempo ao adversário e a defesa não vai conseguir segurar o tempo todo a bronca lá atrás. Então, infelizmente, por isso, o Vasco sofre tanto e não consegue ganhar os seus jogos. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Se você concorda com tudo que a gente falou aqui, coloca aqui embaixo seu comentário. Quero saber o que você pensa sobre isso. E vamos aí em busca de uma vitória, né, contra o CRB, agora já com os reforços. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.